e amém. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Se é o que o Salmo 85:10 fala, justiça e paz. E eu não sei você, mas às vezes eu olho ao redor, eu não vejo justiça e paz. Bate como se fosse aquele sentimento de vaidade sobre vaidade. Toda essa mazela humana, esse ciclo vicioso de corrupção, esses nossos espíritos em descompasso, em conflito. Olho para as manchas das nossas palmeiras e minha alma clama justiça, mas parece que nada muda. O sabiá não mais canta. Nossos cemitérios têm mais flores, nossos bosques têm mais mortos, nossas vidas sem amores. Justiça e paz, justiça e vida. Afinal, não é só de justiça que nós precisamos. Muitas vezes nós temos a impressão que se nós eliminássemos todos os corruptos de uma geração, a próxima ia ser perfeita. Sejamos sinceros. Como disse Chesterton, o problema do mundo sou eu. Nós precisamos de justiça, mas também precisamos de paz. Nós carecemos de retidão e de reconciliação. Nós ansiamos por um renovo. No dia 14 de fevereiro, eu preguei sobre o Salmo 10. Você lembra? Não. Benditos são aqueles que anotam. Eu preguei sobre o Salmo 10, eu anoto meus sermões, então voltei lá, e nós falamos sobre Cristo como o Rei Conquistador. Nós vimos que o Salmo 110 apresenta a figura do Messias que é maior do que Davi, que viria como Rei Conquistador e como sacerdote restaurador. Mas por causa do tempo nós focamos naquela ocasião somente no Rei Conquistador, e hoje eu quero ver essa segunda parte, nosso sacerdote compassivo. Abra sua Bíblia então no Salmo 110, para que possamos ver um pouquinho mais sobre esse rei sacerdote, como justiça e paz se encontram nele. Salmo 110 é um salmo extremamente importante na Bíblia. É o salmo mais citado, não sei se você sabe, no Novo Testamento. E eu acredito que esse salmo, ele se encontra no meio da Bíblia, segurando as duas pontas, dando sentido a Gênesis, a Apocalipse. Ele mostra como o governo perdido lá em Adão é restaurado no descendente de Davi, naquele que foi entronizado à destra de Deus e que vai voltar em triunfo. Leamos então o Salmo 110. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Sentiu falta de algo? Faltou um versículo? Faltou o versículo 4. Agora, não sei se você percebeu, fez totalmente sentido sem o versículo 4. Fala sobre o rei e continua falando sobre o rei. E daí nós temos nesse versículo 4 um elemento estranho. Um sacerdote. O rei também é sacerdote. Quebrando a sequência, e nós podemos ler no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que é interessante? Esse salmo tem aquela estrutura de camadas, certo? No miolo está o ponto central. E se você for vendo as camadas, o que está exatamente no centro? Versículo 4.
Nos versículos 1 e 7, Deus estabelece o seu rei. Nos versículos 2 e 6, desculpa, nós temos domínio e juízo. Nos versículos 3 e 5, nós temos dia de poder e dia de ira. E no versículo 4, nós temos o ponto central desse salmo, o juramento de Yahvé. Esse versículo pode parecer que está fora de compasso, mas ele é justamente o ponto central desse texto. E nessa mensagem eu quero explorar esse versículo 4, falando com vocês 2 pontos. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejamos nosso primeiro ponto sobre esse intrigante rei sacerdote. Como eu disse, esse versículo conecta a Bíblia inteira. E se a gente voltar lá no princípio, nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre ele. Em Gênesis 1, não sei se vocês lembram, Deus coloca Adão como um vice-gerente, um rei, tendo domínio e autoridade sobre a criação. E no capítulo 2, Deus dá a esse rei um trabalho de servir e guardar o jardim. Mas sabe o que é interessante? Servir e guardar são justamente os 2 termos utilizados para o ofício sacerdotal na Bíblia. Números fala isso várias vezes, mas Ezequiel 43, 27 deixa isso claro. Ezequiel 43, 27 diz: Eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço. Sim, não sei se você já ouviu isso, talvez pode surpreender um pouco você. O Jardim do Éden era um grande templo, onde Adão foi colocado como rei sacerdote para trabalhar, para guardar das impurezas e para fazer avançar o serviço e o jardim. Adão, como representante de Deus, devia estender a prosperidade, a bênção e a paz da autoridade de Deus, do domínio de Deus. Ele deveria, por exemplo, proteger o jardim de algumas serpentes, uma em particular. Ele deveria cultivar o solo para que esse reino jardim crescesse e a glória de Deus se espalhasse sobre a terra. E assim, mais e mais, a terra refletiria a glória de Deus e a bênção de Deus encheria toda a terra. Mas nós sabemos que Adão falha nisso. Ele deixa a serpente entrar e se une à rebelião da serpente. E por causa da queda, em vez de termos bênção avançando, o solo é amaldiçoado. E é impressionante que só nesses 2 capítulos, de Gênesis 1 e 2, a Bíblia explica o ser humano e explica esse mundo melhor do que qualquer outra visão de mundo. De como nós podemos ser ao mesmo tempo algo tão belo e tão corrupto. E após a queda do primeiro casal, Deus chama um novo casal para continuar o seu projeto abençoador. Abraão e Sara. E através da descendência prometida, viriam reis e viria bênção para todas as famílias da terra. Deus continua seu plano redentor, libertando o seu povo do domínio do inimigo, arrancando o seu povo da serpente do Egito e chamando Israel para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Israel foi chamado para ser uma nação consagrada a Deus, que ia mostrar quão bendito e abençoada é a nação cujo Deus é Senhor, é a nação cujo Deus Supremo governa e a bênção flui. E para isso foi estabelecido 2 ofícios. Só que Israel falha em não receber a graça de Deus. Ele falha rejeitando se aproximar de Deus e fala: Moisés, coloque alguém entre Deus e nós. E daí nós temos Moisés, o irmão de Moisés, Arão, e toda a linhagem sacerdotal em Arão.
E daí Israel rejeita o governo de Deus e fala: nós queremos um rei como as nações. Então Deus estabelece uma linhagem real de Davi. Agora, rei e sacerdote estão separados em duas linhagens. E era perigoso, extremamente perigoso, unir essas duas coisas. Gideão liberta o povo, né, exercendo um ofício real, mas daí, em orgulho, ele pede a estola sacerdotal para colocar na casa dele, e ele mistura os dois ofícios, e isso se torna idolatria para o povo. Uzias, um rei bom até. Ele é um rei, mas ele quer entrar no templo para oferecer incenso. E Deus o pune com lepra. Esses dois ofícios parecem que precisam permanecer separados. Mas ele tem algo estranho. Davi. Quando Davi traz a arca, ele está todo alegre na frente da arca, conduzindo louvor a Deus, vestido com o quê? Uma estola sacerdotal de linho. Ele inclusive abençoa o povo, que era uma tarefa sacerdotal. E sabe o que Deus faz com Davi? Nada. Deus abençoa ele. Deus abençoa Jerusalém. Porque enquanto Gideão e Uzias agiram com orgulho, Davi agiu porque amava o templo do Senhor. Ele canta no Salmo 27:4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Naquela pequena experiência de Davi conduzindo como rei sacerdote a presença de Deus para a cidade de Deus, nós temos uma figura, algo prometido de que viria um rei sacerdote que traria plenamente a presença de Deus para o meio do povo de Deus. E o próprio Davi, sendo profeta, escreveu o Salmo 110, que um descendente dele cumpriria isso. Alguém que seria filho de Davi e senhor de Davi, um rei sacerdote que seria entronizado nos céus à destra de Deus e consagrado com juramento. E daí o profeta Zacarias, séculos depois, fala sobre um descendente de Davi, sobre um renovo de Davi. Lá em Zacarias 6, 12 e 13. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Presta atenção agora. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Olha que eu li esse versículo. Estava lá, profetizado, de que Jesus viria, o renovo, como rei sacerdote. E o que isso significa, meu irmão? Que pela primeira vez na história humana, desde a queda de Adão, nós temos um ser humano mediando o governo de Deus para o mundo. Alguém que é rei e sacerdote, um novo Adão, que vai trazer uma nova criação. Nós temos o Deus encarnado, Jesus Cristo, que vem ser o nosso rei e o nosso sacerdote, trazendo a bênção do reino e trazendo as bênçãos da nova criação. E nós precisamos de ambos, do rei e do sacerdote, porque se ele fosse só rei, bom, nós estaríamos condenados, porque nós somos rebeldes e pecamos. Mas se ele fosse só sacerdote, ele não conseguiria nos libertar dos dominadores das trevas. Então ele vem como ambos, trazendo vitória sobre o mal e perdão para os pecados. E Jesus faz tudo isso na cruz. Crianças, presta atenção aqui em mim, crianças. Veja como Jesus é maravilhoso. Jesus é forte e Jesus é bom. Ele é nosso rei e ele é nosso sacerdote, crianças. Ele é o campeão que vence os nossos inimigos. Ele dá um soco no brutamonte do pecado.
mas ele também nos aproxima de Deus e nos leva até Deus. Jesus fez tudo isso na morte dele na cruz. Veja como Jesus é maravilhoso. E Jesus nos chama para confiar nele, porque ele pode nos salvar. E ele nos chama para segui-lo, porque ele vai nos levar para o reino de Deus. Crianças, vocês conhecem aquela música? Ninguém é igual a Jesus? É uma música tão linda, que diz que nós já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Isso é verdade para vocês adultos aqui também. Não há ninguém como Ele. Não há nenhum rei, sacerdote que pode libertar e perdoar você como Jesus. Só que o Salmo 110 também fala que esse sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque, que nos leva ao nosso próximo ponto. Quem foi Melquisedeque? Você conhece Melquisedeque? Bom, ele aparece só 3 vezes na Bíblia. Ele aparece em Gênesis 14, no Salmo 110, em Hebreus de 5 a 7. E é isso. Só que ele tem uma importância tamanha para a história da redenção. Lá em Gênesis 14, Abraão vence uma guerra e liberta o seu sobrinho. E daí do nada aparece essa figura misteriosa que vem e abençoa Abraão. Nós podemos ler lá em Gênesis 14, 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão. Veja que interessante. Melquisedeque, rei de Salém. Tinha muitas Saléns na época, inclusive uma, tipo Jerusalém. E sacerdote do Altíssimo. Rei, sacerdote sobre Salém. Você consegue ver de onde Davi tirou o Salmo 110? Que Davi era um leitor atento da sua Bíblia? Agora pensa na importância de Melquisedeque, dele chegar e abençoar o patriarca. O maior abençoou o menor. Só que Melquisedeque simplesmente aparece e some de Gênesis. Ele não tem uma ascendência, ele não é filho de ninguém, e não tem a data que ele morre. Se tem uma coisa que nós sabemos que Gênesis fala bem, é de descendência. Fulano gerou ciclano, viveu tantos e tantos anos e morreu. E Melquisedeque parece que não tem princípio nem fim de dias. Eu me pergunto se Davi percebeu isso e entendeu que esse descendente dele seria também senhor dele. O autor de Hebreus com certeza percebe uma coisa bem interessante. Que Melquisedeque é um tipo, uma figura de Cristo. De um sacerdote que não tem princípio nem fim de dias, que vive eternamente para sempre. E por que isso é importante? Por que é importante que Jesus seja dessa ordem de Melquisedeque? Bom, porque Jesus era da linhagem de Davi, de Judá. E aquelas duas ordens tinham sido separadas. Sacerdotes vinham de Arão, reis vinham de Davi. Mas eis que no Salmo 110 Deus fala de uma nova ordem. E se é uma nova ordem, a anterior estava passando. E Deus fala com juramento que esse sacerdote vai ser para sempre. Deus não se arrependerá. Ou seja, Deus estabelece nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, sacerdote eterno, que nada vai abalar o seu trono ou o seu ministério. Ele é um sacerdote superior, de uma ordem superior, com promessas superiores, com um sacrifício superior, com um templo superior. Jesus é melhor.
E o autor de Hebreus vê tudo isso e se maravilha, e ele chega a uma conclusão que nós devemos chegar. Ele diz em Hebreus 7, 23 a 25: ora, aqueles feitos sacerdotes de Arão, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar totalmente. Ele vive sempre para ser o nosso sacerdote, interceder por todo aquele que crê. Crente, você está seguro em Jesus. Jesus mesmo diz em João 10, 28 a 30: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A sua alma está tão segura em Cristo Jesus, quanto o trono de Deus e quanto o sacerdócio de Cristo, que são eternos. Nesse mundo de caos, você tem uma segurança inabalável. E por isso você pode abdicar o seu desejo por controlar tudo. Jesus é forte, Jesus é bom, e Ele está no trono. Ele cuida de você. Você pode deixar de lado toda a preocupação extremada de como vai ser o futuro, para mim ou para meus filhos. Jesus é forte, e Jesus é bom. E Ele é o Rei Sacerdote que traz renovo para toda a criação. Você pode trazer a sua consciência pesada, os seus tormentos pelo mal para Jesus, porque Jesus é forte e Jesus é bom, e Ele pode purificar a sua consciência de todo pecado e libertar você de todo mal. Essa realidade de nós temos um sumo sacerdote no trono deve mudar como a gente vive, amados. Porque é a melhor notícia que você pode ter. Sabe como impacta a sua vida? Versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Esses jovens são todos vocês, então sinta-se rejuvenescido. Esses jovens é a igreja de Cristo que vem não com armadura e espadas, mas com santos ornamentos, com vestes sacerdotais. Nós somos chamados a seguirmos a Cristo, porque conforme 1 Pedro 2,9 diz, nós somos raça eleita, sacerdócio real, que fomos chamados, amados, para proclamarmos as virtudes do nosso Rei. Nós fazemos parte do cortejo triunfal de Cristo que subiu aos céus, e agora, como reis sacerdotes, debaixo do grande rei sacerdote, nós vamos pela terra espalhando o domínio abençoador de Deus, levando as pessoas até Cristo. É isso que você é, acima de toda outra identidade. Você é rei e rainha, sacerdote e sacerdotisa. Se você está em Cristo, a sua identidade é de alguém que marcha com o Cristo vencedor para anunciar a bênção de Deus, para ser canal da bênção de Deus onde você estiver, para que onde o seu pé pisar, um mini Éden possa surgir de bênção, de paz. Lógico que nós vamos ter resistência, porque o nosso rei sacerdote foi crucificado, mas venceu. E isso impacta, então, como nós vivemos como igreja. Porque a igreja agora é esse mini jardim, esse microcosmo da cidade celestial. A igreja, então, deve ser esse santuário onde todos nós somos chamados para servir e guardar.
guardar contra os perigos externos, contra os falsos ensinos, contra os falsos irmãos e guardar contra o nosso próprio pecado. É sério, amados. Se o jardim era onde Deus andava, a igreja é onde Cristo, pelo seu Espírito, está. E Paulo alerta sobre isso, dizendo que em Corinto tinham pessoas que literalmente morreram porque estavam desprezando a igreja. Jesus fala: se você tem algo contra o seu irmão, deixe sua oferta e vá acertar. A igreja é para ser um jardim frondoso, de amor. E nós devemos abandonar todo o fermento da maldade e da malícia e da amargura. Guardar e servir. Nós somos chamados para servirmos a Deus, como sacerdotes, abençoando uns aos outros, ministrando uns aos outros, ensinando uns aos outros, servindo uns aos outros. E nós somos chamados a, como esses jovens, nos apresentar voluntariamente e não ficar sentado esperando. Porque quando a gente não trabalha, nós estamos recusando aquilo que Jesus fez por nós, recusando o sacerdócio que Ele nos deu. Que Jesus maravilhoso que nós temos. Ele é forte e Ele é bom. Ele é o rei forte que vence nossos inimigos. Ele é o bom sacerdote que nos leva até Deus. Nós temos um sacerdote assentado à destra da majestade. Nós temos um rei sacerdote que nele justiça e paz se beijam. Na mensagem anterior eu terminei lendo Apocalipse e é propício que eu também termine em Apocalipse, só que esse salmo conecta o princípio e o fim da Bíblia. Apocalipse 5, 9 e 10, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 1:6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos louvar esse Deus em oração e depois em louvor. Jesus, nós te adoramos. Ninguém é igual a Jesus. Nós temos um rei sacerdote sobre o templo, sobre o trono, sobre o mundo. E nós te louvamos. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.